Hoje vou falar sobre algo que talvez você não esperasse ouvir de mim, e preciso que você fique até o final, porque vou revelar um dado clínico que a indústria farmacêutica prefere que você não saiba sobre a saúde masculina depois dos 60 anos. Algo que tem a ver com 3 hábitos tão simples que você vai questionar por que ninguém te contou isso antes. Mas antes, preciso que você faça algo por mim. Desça agora mesmo nos comentários e escreva se alguma vez te disseram que você era forte demais para amar. Porque essa força que te fizeram acreditar que era um defeito pode ser exatamente o que vai salvar a saúde do homem que você ama. E vou te explicar por quê. Sei que você pode estar se perguntando, por que eu? Uma médica que sempre falou sobre saúde emocional feminina, sobre relações e autoestima, estou aqui hoje falando sobre próstata. A resposta é simples e ao mesmo tempo profundamente complexa. Durante anos atendi mulheres que se esqueceram de si mesmas cuidando de outros. Mulheres que priorizaram a saúde de todos ao redor, enquanto negligenciavam a própria, e percebi um padrão que me incomodava profundamente. Essas mesmas mulheres, quando finalmente começavam a se reconectar consigo mesmas, quando finalmente entendiam que cuidar de si não era egoísmo, descobriam que os homens ao seu lado também estavam adoecendo em silêncio, também estavam presos em padrões de negação e medo que a sociedade lhes ensinou a chamar de masculinidade. A próstata é uma glândula do tamanho de uma noz, localizada logo abaixo da bexiga masculina, e depois dos 60 anos, ela se torna um dos maiores medos silenciosos dos homens, embora a maioria jamais admita isso em voz alta. O que descobri ao longo da minha prática clínica é que as mulheres que amam esses homens carregam esse medo também, muitas vezes de forma ainda mais intensa, porque fomos socialmente treinadas para sermos as guardiãs da saúde familiar. Mas aqui está a verdade que ninguém te conta. Você não pode salvar quem não quer ser salvo, mas pode criar um ambiente onde a saúde se torna uma escolha natural, não uma imposição. Vou compartilhar com você 3 hábitos diários que, segundo a evidência científica mais recente, protegem significativamente a saúde prostática depois dos 60 anos. Não estou falando de suplementos caros, não estou falando de procedimentos invasivos, estou falando de mudanças simples, cotidianas, que qualquer pessoa pode implementar a partir de amanhã. Mas antes de entrar nos detalhes práticos, preciso que você entenda a ciência por trás disso, porque conhecimento sem compreensão é apenas informação vazia, e você merece mais do que isso. A próstata cresce naturalmente com a idade, isso é fisiologia básica, não patologia. O problema começa quando esse crescimento se torna excessivo, quando a glândula comprime a uretra e dificulta a passagem da urina, quando as células começam a se multiplicar de forma desordenada. Existem basicamente 3 condições que afetam a próstata com o envelhecimento: a hiperplasia prostática benigna, que é o aumento não canceroso da glândula, a prostatite, que é a inflamação, e o câncer de próstata, que é a multiplicação descontrolada de células malignas. Cada uma dessas condições tem fatores de risco diferentes, mas todas compartilham algo em comum. Todas respondem positivamente a mudanças no estilo de vida. Agora você pode estar pensando, mas doutora Campírio, se é tão simples assim, por que tantos homens adoecem? E aqui está onde a psicologia encontra a medicina. Os homens da geração atual de 60 a 70 anos foram criados numa cultura que equiparava vulnerabilidade com fraqueza, que ensinava que cuidar da saúde era coisa de mulher, que ignorar sintomas era sinal de força. Essa masculinidade tóxica não apenas destruiu relacionamentos, também destruiu corpos. Quantas vezes você já viu um homem adiar uma consulta médica até que os sintomas se tornassem insuportável? Quantas vezes você já ouviu a frase "isso passa sozinho" quando claramente não passaria? Permita-me contar sobre um paciente que atendi há alguns anos. Vou chamá-lo de Antônio, embora esse não seja seu nome real. Antônio tinha 63 anos quando sua esposa praticamente o arrastou até meu consultório. Ela havia notado que ele levantava 3, 4 vezes por noite para urinar.
que o jato urinário estava fraco, que ele demorava longos minutos no banheiro. Antônio minimizava tudo, dizia que era normal da idade, que todos os amigos dele tinham os mesmos sintomas. Quando finalmente consegui que ele fizesse os exames, descobrimos uma hiperplasia prostática significativa e níveis de PSE elevados que exigiam investigação mais profunda. O que me marcou no caso do Antônio não foi apenas o diagnóstico, foi a conversa que tivemos depois. Ele me disse com os olhos marejados que tinha medo de descobrir algo grave, que preferia não saber, que achava que se ignorasse o problema ele simplesmente desapareceria. Essa é a lógica do medo disfarçada de pragmatismo. Expliquei a ele que o corpo não negocia com a nossa negação, que as células não param de se multiplicar porque decidimos não olhar para elas. Mas também expliquei que existiam coisas simples, práticas, que ele poderia fazer todos os dias para proteger sua saúde, para reduzir o risco, para viver com mais qualidade e menos medo. Você já parou para pensar em como o estresse crônico afeta literalmente cada célula do nosso corpo? O cortisol elevado de forma constante não apenas destrói nossa saúde mental, também compromete nosso sistema imunológico, aumenta a inflamação sistêmica e cria um ambiente interno propício para o desenvolvimento de doenças, incluindo problemas prostáticos. Estudos recentes mostram que homens com níveis elevados de estresse crônico têm taxas significativamente maiores de inflamação prostática e maior risco de desenvolver hiperplasia. Isso não é especulação, é ciência documentada. O primeiro hábito diário que protege a próstata depois dos 60 é tão simples que você pode até duvidar da sua eficácia, mas a evidência é clara. Estou falando de movimento regular, especificamente caminhada moderada, por pelo menos 30 minutos diários. Não estou falando de maratonas, não estou falando de academia intensa. Estou falando de colocar um pé na frente do outro, de preferência ao ar livre, de preferência em contato com a natureza. A ciência por trás disso é fascinante. Quando nos movimentamos regularmente, melhoramos a circulação sanguínea em todo o corpo, incluindo na região pélvica. Uma próstata saudável precisa de irrigação sanguínea adequada para funcionar bem, para eliminar toxinas, para manter as células saudáveis. Mas existe outro aspecto ainda mais importante. O movimento regular reduz a inflamação sistêmica através de múltiplos mecanismos. Primeiro, diminui os níveis de citocinas pró-inflamatórias, que são moléculas que promovem processos inflamatórios no corpo. Segundo, melhora a sensibilidade à insulina, o que é crucial porque a resistência insulínica está diretamente relacionada ao crescimento prostático excessivo. Terceiro, ajuda a manter um peso saudável, e a obesidade é um fator de risco bem estabelecido para problemas prostáticos. Quarto, e talvez mais importante para muitas mulheres que estão me ouvindo, o movimento regular reduz o estresse e melhora a saúde mental, criando um círculo virtuoso de bem-estar. Deixe-me ser muito clara aqui. Não estou dizendo que caminhar 30 minutos por dia vai curar um câncer de próstata já estabelecido. Seria irresponsável da minha parte fazer essa afirmação. O que estou dizendo, baseado em evidência científica sólida, é que esse hábito simples reduz significativamente o risco de desenvolver problemas prostáticos e melhora a qualidade de vida de homens que já têm alguma condição diagnosticada. Um estudo publicado no Urology acompanhou mais de 50 mil homens por 20 anos e descobriu que aqueles que caminhavam regularmente tinham uma redução de 25% no risco de desenvolver sintomas urinários relacionados à próstata. Agora, você pode estar pensando, mas como eu convenço um homem de 60 anos a criar esse hábito se ele passou a vida inteira sendo sedentário? Essa é uma pergunta que ouço constantemente no consultório e minha resposta pode te surpreender. Você não convence ninguém de nada. Convencimento é uma forma de controle disfarçada de cuidado e raramente funciona a longo prazo. O que funciona é criar um convite genuíno. É modelar o comportamento você mesma, é transformar a caminhada num momento de conexão e não numa obrigação médica.
Tive uma paciente, vou chamá-la de Fernanda, que me procurou desesperada, porque o marido havia recebido um diagnóstico de hiperplasia prostática e se recusava a fazer qualquer mudança no estilo de vida. Ela tentava convencê-lo, argumentava com dados médicos, até brigavam por causa disso. Sugeri uma abordagem diferente. Em vez de falar sobre próstata e doença, sugeri que ela o convidasse para caminhar com ela ao final da tarde, não como tratamento, mas como um momento de conversa, de reconexão. Fernanda era uma mulher que havia passado anos cuidando de todos, menos de si mesma, e essa simples mudança de perspectiva transformou não apenas a saúde do marido, mas também a dela. 3 meses depois, ela voltou ao consultório radiante. Me contou que as caminhadas haviam se tornado o momento favorito do dia de ambos, que conversavam sobre coisas que não conversavam há anos, que ele havia perdido peso, que os sintomas urinários haviam melhorado, que até o humor dele estava diferente. Isso é o que eu chamo de medicina relacional, onde o cuidado com um se transforma em cuidado mútuo, onde a saúde deixa de ser individual e se torna compartilhada. Mas preciso te alertar sobre algo importante. Se você está numa relação onde todo cuidado é unilateral, onde você se esgota tentando salvar alguém que não quer se salvar, onde sua saúde é sacrificada pela negligência do outro, então o problema não é prostático, é relacional. A maturidade emocional começa no dia em que você para de justificar o injustificável, no dia em que você entende que cuidar não significa carregar, que amar não significa se anular. O segundo hábito diário, que protege a próstata depois dos 60, tem a ver com alimentação, mas não da forma como você imagina. Não vou te dar uma lista interminável de alimentos proibidos e permitidos, porque listas assim raramente funcionam na vida real. Vou te falar sobre um princípio simples, que, quando compreendido profundamente, transforma naturalmente as escolhas alimentares. Esse princípio é aumentar radicalmente o consumo de alimentos anti-inflamatórios e ricos em antioxidantes. A próstata, como qualquer órgão do corpo, sofre constantemente com estresse oxidativo, que é o dano causado por moléculas instáveis chamadas radicais livres. Com o envelhecimento, nossa capacidade natural de neutralizar esses radicais diminui, e o acúmulo de dano oxidativo é um dos principais fatores que contribuem para o crescimento prostático anormal e para o desenvolvimento de células cancerosas. Antioxidantes são substâncias que neutralizam esses radicais livres, protegendo as células do dano. Onde encontramos antioxidantes em abundância? Em alimentos vegetais, especialmente aqueles de cores vivas. O licopeno, um antioxidante encontrado em altas concentrações no tomate, especialmente quando cozido, tem sido extensivamente estudado em relação à saúde prostática. Múltiplos estudos mostram que homens que consomem tomate regularmente têm menor incidência de câncer de próstata. Um estudo particularmente interessante, publicado no Journal of the National Cancer Institute, acompanhou quase 50 mil profissionais de saúde e descobriu que aqueles que consumiam molho de tomate pelo menos 2 vezes por semana tinham uma redução de 23% no milhões risco de desenvolver câncer de próstata comparado com aqueles que raramente consumiam. Mas o licopeno é apenas um entre centenas de compostos benéficos. Os polifenóis presentes no chá verde, as catequinas, têm demonstrado capacidade de inibir o crescimento de células prostáticas anormais em estudos laboratoriais. Em alguns estudos clínicos, os ácidos graxos ômega 3, encontrados em peixes gordurosos como sardinha, salmão e cavala, têm potente ação anti-inflamatória e estão associados a menor risco de progressão de câncer de próstata. As crucíferas, como brócolis, couve-flor e repolho, contém sulforafano, um composto que ativa enzimas de desintoxicação e pode ajudar a eliminar substâncias cancerígenas do corpo. Agora, a questão prática: como transformar esse conhecimento em hábito diário? Aqui está o que funciona na vida real, baseado em anos observando o que realmente muda comportamentos. Em vez de pensar,
em eliminar alimentos ruins. Pense em adicionar alimentos bons. Em vez de focar no que não pode comer, foque no que vai incluir. Isso muda completamente a psicologia da alimentação. Transforma a restrição em abundância, transforma a obrigação em escolha. Um hábito concreto e simples. Começar o dia com uma porção generosa de frutas vermelhas, mirtilos, morangos, framboesas, que são repletas de antioxidantes. Incluir tomate em pelo menos uma refeição por dia, seja em salada, seja em molho, seja assado. Substituir pelo menos 2 porções de carne vermelha por semana por peixe gordo. Adicionar um punhado de nozes ou amêndoas como lanche. Incluir vegetais crucíferos pelo menos 3 vezes por semana. Tomar chá verde em vez de café em pelo menos uma das bebidas quentes do dia. Perceba que não estou dizendo para nunca mais comer carne vermelha. Não estou dizendo para eliminar completamente açúcar. Não estou criando uma religião alimentar. Estou falando de equilíbrio, de adição consciente de alimentos que protegem, de pequenas mudanças sustentáveis que, acumuladas ao longo de meses e anos, fazem uma diferença enorme. A obsessão com a alimentação perfeita muitas vezes causa mais estresse do que os próprios alimentos ruins. E o estresse crônico, como já falamos, é um dos maiores inimigos da saúde prostática. Deixe-me contar sobre Manuel, outro paciente cujo nome modifiquei. Manuel tinha 67 anos e havia sido diagnosticado com câncer de próstata em estágio inicial. Ele estava em vigilância ativa, o que significa que o tumor era pequeno e de crescimento lento o suficiente para não exigir tratamento imediato, mas precisava ser monitorado regularmente. Manuel estava aterrorizado, obcecado com a ideia de que cada alimento que comia poderia estar alimentando o câncer. Ele havia lido tudo na internet, tinha uma lista enorme de alimentos proibidos, vivia numa ansiedade constante sobre cada refeição. Quando conversamos, expliquei a ele que o estresse e a ansiedade que ele estava sentindo provavelmente faziam mais mal do que um eventual pedaço de bolo ou um churrasco ocasional com os amigos. Trabalhamos juntos para criar uma abordagem mais equilibrada, focada em adicionar alimentos protetores, em vez de viver obcecado com os vilões. 6 meses depois, não apenas os marcadores tumorais dele permaneciam estáveis, mas sua qualidade de vida havia melhorado drasticamente. Ele havia recuperado o prazer de comer, de compartilhar refeições com a família, de viver sem o peso constante do medo. Isso me leva a um ponto crucial que preciso que você entenda. A saúde não é apenas a ausência de doença, é a presença de bem-estar físico, mental, emocional e social. Um homem que vive com medo constante, que se isola socialmente, que perde o prazer nas pequenas coisas da vida, não é saudável mesmo que todos os seus exames estejam normais. A medicina moderna muitas vezes esquece isso. Reduz as pessoas a números em exames. E eu me recuso a fazer parte dessa desumanização. O terceiro hábito diário que protege a próstata depois dos 60 é provavelmente o mais negligenciado e, paradoxalmente, um dos mais importantes. Estou falando de hidratação adequada e, acredite ou não, de padrões saudáveis de micção. Sei que isso pode parecer trivial, mas deixe-me explicar a ciência por trás disso e você vai entender por que é tão crucial. Muitos homens com sintomas urinários relacionados à próstata desenvolvem um padrão problemático. Começam a beber menos líquidos na tentativa de reduzir a frequência urinária. Isso é compreensível do ponto de vista do conforto imediato, mas desastroso do ponto de vista da saúde prostática a longo prazo. Quando a urina fica muito concentrada por falta de hidratação adequada, ela se torna mais irritante para a bexiga e para a uretra, pode aumentar o risco de infecções urinárias e cria um ambiente propício para a formação de cálculos. Além disso, a desidratação crônica aumenta a inflamação sistêmica, exatamente o que queremos evitar. A recomendação geral é consumir pelo menos 2 litros de líquidos por dia, preferencialmente água, distribuídos ao longo do dia. Mas existe uma estratégia específica que faz enorme diferença para homens com sintomas prostáticos.
concentrar a maior parte da ingestão de líquidos durante o dia e reduzir significativamente nas 2 a 3 horas antes de dormir. Isso permite hidratação adequada sem comprometer o sono com múltiplas idas ao banheiro durante a noite, que é um dos sintomas mais perturbadores da hiperplasia prostática. Agora, sobre os padrões de micção. Existe um hábito extremamente prejudicial que muitos homens desenvolvem: segurar a urina por períodos prolongados, seja por estarem ocupados no trabalho, seja por estarem numa situação social onde ir ao banheiro é inconveniente, seja simplesmente por negligência. Muitos homens ignoram os sinais da bexiga repetidamente ao longo do dia. Isso cria vários problemas. Primeiro, a bexiga constantemente distendida perde tônus muscular ao longo do tempo, o que ironicamente piora os sintomas urinários. Segundo, a urina retida por muito tempo pode refluir para a próstata, aumentando o risco de infecção e inflamação. Terceiro, o esforço repetido para esvaziar uma bexiga muito cheia pode aumentar a pressão sobre a próstata já aumentada. O hábito saudável é simples: atender prontamente aos sinais da bexiga, não esperar até a urgência extrema. Urinar em intervalos regulares, mesmo que a vontade não seja intensa. Tomar o tempo necessário no banheiro, sem pressa, permitindo que a bexiga se esvazie completamente. Evitar forçar ou fazer esforço excessivo, o que pode indicar obstrução que precisa ser avaliada medicamente. Aqui está algo que raramente se discute abertamente, mas que é extremamente importante. Muitos homens mais velhos desenvolvem vergonha ou constrangimento em relação aos seus sintomas urinários. Eles evitam situações sociais porque têm medo de precisar ir ao banheiro com frequência. Eles se sentem menos masculinos porque o jato urinário não é mais forte como era. Eles desenvolvem ansiedade antecipatória sobre viagens longas ou eventos onde o acesso ao banheiro é limitado. Esse sofrimento emocional é real, é válido e precisa ser abordado com a mesma seriedade que os sintomas físicos. Tive um paciente, vou chamá-lo de Ricardo, que havia praticamente parado de sair de casa porque tinha medo de não encontrar um banheiro quando precisasse. Ele havia se afastado dos amigos, havia parado de ir ao cinema que tanto amava, havia até recusado um convite para conhecer o primeiro neto que morava em outra cidade. A esposa estava desesperada, não apenas pela saúde física dele, mas pela deterioração emocional e social que estava testemunhando. Quando Ricardo finalmente veio ao consultório, descobrimos que ele tinha uma hiperplasia prostática moderada que poderia ser bem controlada com medicação e mudanças no estilo de vida. Mas o mais importante foi a conversa que tivemos sobre a vergonha e o isolamento. Expliquei a ele que os sintomas que estava sentindo eram comuns, eram tratáveis e não definiam sua masculinidade ou seu valor como pessoa. Trabalhamos estratégias práticas, como mapear banheiros em lugares que frequentava, como comunicar suas necessidades sem constrangimento, como usar a medicação de forma otimizada para ter mais segurança em situações sociais. 3 meses depois, Ricardo havia retomado sua vida social, havia viajado para conhecer o neto e me disse algo que nunca vou esquecer: "Doutora, eu não sabia que era possível viver sem esse medo constante. Passei anos achando que isso era apenas parte de envelhecer, que tinha que aceitar e sofrer em silêncio. Isso é o que acontece quando normalizamos o sofrimento, quando equiparamos envelhecimento com deterioração inevitável, quando não buscamos ajuda porque achamos que não há solução." Agora, preciso falar sobre algo que pode incomodar algumas pessoas, mas que é fundamental para uma compreensão completa da saúde prostática. Atividade sexual regular, incluindo a ejaculação, parece ter um efeito protetor sobre a próstata. Vários estudos, incluindo um grande estudo publicado no Urology, sugerem que homens que ejaculam com maior frequência têm menor risco de desenvolver câncer de próstata. O mecanismo exato não é completamente compreendido, mas a teoria é que a ejaculação regular
ajuda a eliminar substâncias potencialmente cancerígenas que podem se acumular na próstata, além de manter a glândula funcionalmente ativa. Sei que esse é um tema delicado, especialmente para a geração que está me ouvindo, que foi criada com tantos tabus em torno da sexualidade. Mas como médica, tenho a responsabilidade de falar sobre isso com a mesma naturalidade com que falo sobre alimentação ou exercício. A sexualidade é parte integral da saúde humana. Não termina aos 60 anos. Não é algo de que se envergonhar e certamente não deve ser negligenciada quando falamos de prevenção. Para muitas mulheres que estão me ouvindo, sei que a vida sexual pode ter se tornado uma área de dificuldade, seja por questões físicas próprias da menopausa, seja por mudanças na dinâmica do relacionamento, seja por problemas de saúde do parceiro. Não estou aqui para julgar ou prescrever como deve ser a vida íntima de ninguém. Estou aqui para informar que a atividade sexual, quando desejada e prazerosa para ambos, traz benefícios que vão muito além do prazer imediato, incluindo proteção prostática para ele e benefícios cardiovasculares e hormonais para você. Se a vida sexual se tornou inexistente ou insatisfatória, isso merece atenção, conversas honestas e possivelmente ajuda profissional. Mas se o que existe é uma sexualidade adaptada à idade, menos frequente talvez do que na juventude, mas ainda presente e mutuamente satisfatória, isso é perfeitamente saudável e deve ser valorizado, não minimizado. Voltando aos 3 hábitos principais: movimento regular, alimentação anti-inflamatória e rica em antioxidantes, e hidratação adequada com padrões saudáveis de micção. Esses 3 pilares, quando praticados consistentemente, criam uma base sólida de proteção prostática, mas preciso enfatizar a palavra consistentemente. Não estou falando de fazer isso por uma semana ou um mês. Estou falando de integrar esses hábitos na vida, de forma permanente, de transformá-los em parte natural do cotidiano, não em obrigações temporárias. E aqui está onde muitas tentativas de mudança de estilo de vida falham. As pessoas abordam mudanças de hábito como se fossem projetos com data de término. Fazem um esforço intenso por um período limitado e depois voltam aos padrões antigos. Mudança real de hábito requer uma abordagem completamente diferente. Requer começar pequeno, tão pequeno que pareça ridiculamente fácil. Requer focar em consistência, não em intensidade. Requer paciência com o processo e compaixão com os inevitáveis deslizes. Se você está tentando ajudar um homem na sua vida a adotar esses hábitos, a pior coisa que pode fazer é assumir o papel de policial da saúde. Nada destrói a motivação intrínseca mais rápido do que sentir-se vigiado e julgado. O que funciona é criar um ambiente que facilita escolhas saudáveis, é modelar você mesmo os comportamentos que quer ver, é celebrar pequenos progressos sem dramatizar pequenos deslizes. Tive uma paciente, vou chamá-la de Helena, que estava frustrada porque o marido não seguia nenhuma das recomendações médicas após um diagnóstico de hiperplasia prostática. Ela preparava refeições saudáveis que ele ignorava, sugeria caminhadas que ele recusava, comprava chá verde que ficava na despensa sem uso. Helena estava se esgotando tentando controlar algo que estava fora do seu controle, e o relacionamento estava sofrendo com a tensão constante. Quando conversamos, perguntei a Helena uma questão simples: se ele nunca mudar nada, se continuar exatamente como está, você consegue aceitar isso e ainda assim cuidar de si mesma? Ela ficou em silêncio por um longo momento e depois começou a chorar. Me disse que tinha medo de perdê-lo, que sentia que se não fizesse algo ele ia adoecer gravemente, que se sentia impotente. Validar esses sentimentos foi o primeiro passo. O segundo foi ajudá-la a entender que ela não tinha poder sobre as escolhas dele, mas tinha total poder sobre as próprias escolhas. Sugeri que Helena parasse de tentar mudá-lo e começasse a focar em sua própria saúde e bem-estar, que cozinhasse alimentos saudáveis porque era bom para ela, não como estratégia para controlá-lo, que caminhasse porque ela precisava, não como forma de induzi-lo a acompanhá-la, que vivesse sua vida plenamente,
independente das escolhas dele. Algo interessante aconteceu. Quando Helena parou de pressionar, quando a tensão diminuiu, quando ele percebeu que ela estava genuinamente mais feliz e saudável, ele começou a se interessar. Começou a perguntar sobre as receitas, começou a acompanhá-la em algumas caminhadas, começou a fazer pequenas mudanças por escolha própria, não por coerção. Isso não é garantido. Não acontece em todos os casos e não estou sugerindo que seja responsabilidade da mulher salvar a saúde do homem através de manipulação emocional inversa. O que estou dizendo é que você não pode querer mais a saúde de alguém do que a própria pessoa quer. Você não pode carregar a responsabilidade pela saúde de outro adulto. Você pode oferecer informação, pode oferecer suporte, pode criar um ambiente favorável, mas a escolha final sempre pertence à pessoa. A maturidade emocional que venho falando há anos nos meus vídeos sobre relacionamentos se aplica perfeitamente aqui. Saber onde termina a sua responsabilidade e onde começa a do outro. Saber que amar não é controlar. Saber que cuidar não é se sacrificar. Saber que você pode estar disponível sem estar esgotada. Essas lições que tantas mulheres aprenderam dolorosamente no contexto de relacionamentos emocionalmente abusivos ou desequilibrados, aplicam-se também no contexto de cuidados com a saúde. Agora, quero falar sobre algo que raramente é discutido, mas que é absolutamente crucial: o papel do sono na saúde prostática. Sabemos que o sono de qualidade é fundamental para praticamente todos os aspectos da saúde, mas a conexão específica com a próstata é particularmente interessante. Durante o sono profundo, o corpo realiza processos essenciais de reparação celular, de regulação hormonal, de consolidação do sistema imunológico. A privação crônica de sono aumenta a inflamação sistêmica, desregula hormônios incluindo a testosterona e compromete a capacidade do corpo de combater células anormais. Ironicamente, muitos homens com hiperplasia prostática sofrem de sono fragmentado devido à necessidade de urinar múltiplas vezes durante a noite, um sintoma chamado noctúria. Isso cria um ciclo vicioso. A próstata aumentada interfere no sono, o sono ruim piora a saúde geral, incluindo a saúde prostática, o que pode agravar os sintomas, que pioram ainda mais o sono. Quebrar esse ciclo requer uma abordagem multifacetada. Primeiro, otimizar a hidratação, como já discutimos, concentrando líquidos durante o dia e reduzindo à noite. Segundo, evitar substâncias que irritam a bexiga, como cafeína e álcool, especialmente nas horas próximas ao sono. Terceiro, criar uma rotina de sono consistente, com horários regulares para deitar e levantar. Quarto, otimizar o ambiente de sono. Quarto escuro, silencioso, temperatura adequada. Quinto, considerar tratamento médico adequado se os sintomas prostáticos estão significativamente interferindo no sono, porque existem medicações eficazes que podem fazer enorme diferença. Mas existe outro aspecto do sono que precisa ser mencionado: o ronco e a apneia obstrutiva do sono. Estudos recentes sugerem uma associação entre a apneia do sono e sintomas urinários relacionados à próstata. Homens com apneia do sono não tratada têm maior frequência de noctúria, possivelmente porque a privação de oxigênio durante os episódios de apneia afeta a produção de um hormônio chamado peptídeo natriurético atrial, que regula o volume urinário. Além disso, a apneia do sono aumenta dramaticamente o risco cardiovascular, que por sua vez está relacionado à saúde prostática. Se o homem na sua vida ronca alto, tem pausas respiratórias durante o sono, acorda cansado mesmo após dormir horas suficientes, tem sonolência diurna excessiva, isso precisa ser avaliado. A apneia do sono não é apenas um incômodo, é uma condição médica séria, que aumenta o risco de hipertensão, infarto, derrame, diabetes e sim problemas prostáticos. O tratamento, geralmente com um aparelho chamado CPAP, que mantém as vias aéreas abertas durante o sono, pode transformar não apenas a qualidade do sono, mas a saúde geral.
Quero agora abordar um tema que gera muita confusão e ansiedade: os exames de rastreamento para câncer de próstata. O PSE, antígeno prostático específico, é um exame de sangue que mede uma proteína produzida pela próstata. Níveis elevados podem indicar câncer de próstata, mas também podem estar elevados em hiperplasia benigna, em infecções, após atividade sexual, após andar de bicicleta, ou sem nenhuma razão patológica aparente. O toque retal, outro método de rastreamento, permite ao médico avaliar o tamanho, a consistência e a presença de nódulos na próstata. A controvérsia em torno do rastreamento do câncer de próstata é real e baseada em evidências conflitantes. Por um lado, o rastreamento pode detectar cânceres em estágio inicial quando são mais tratáveis. Por outro lado, muitos cânceres de próstata são de crescimento tão lento que nunca causariam sintomas ou morte. E detectá-los pode levar a tratamentos com efeitos colaterais significativos, incluindo incontinência urinária e disfunção erétil, para tumores que talvez nunca precisassem ser tratados. Isso é chamado de sobrediagnóstico e sobretratamento. As diretrizes médicas atuais recomendam uma abordagem de decisão compartilhada. Isso significa que homens a partir dos 50 anos ou 45, se tiverem fatores de risco como histórico familiar, devem conversar com seus médicos sobre os benefícios e riscos do rastreamento e tomar uma decisão informada, baseada em suas próprias circunstâncias e valores. Não existe uma resposta única correta para todos. O que posso dizer com certeza é que ignorar completamente a saúde prostática, nunca fazer nenhum exame, nunca conversar com um médico sobre sintomas, é uma estratégia terrível. Mesmo que você decida não fazer rastreamento de rotina, se houver sintomas como dificuldade para urinar, jato fraco, necessidade de urinar com frequência especialmente à noite, sangue na urina, dor ao urinar, isso precisa ser avaliado. Sintomas não devem ser ignorados na esperança de que desapareçam sozinhos. Tive um paciente, vou chamá-lo de José, que ignorou sintomas urinários progressivos por mais de 2 anos. Quando finalmente veio ao consultório, praticamente incapaz de urinar, descobrimos um câncer de próstata localmente avançado que havia se espalhado para os linfonodos. Se ele tivesse procurado ajuda quando os primeiros sintomas apareceram, as opções de tratamento teriam sido muito melhores e as chances de cura muito maiores. Quando perguntei por que ele esperou tanto, ele me disse que tinha medo do que poderia descobrir, que preferia não saber. Esse medo é compreensível, é humano, mas é também profundamente destrutivo. O não saber não protege ninguém, apenas adia o inevitável, enquanto permite que a situação piore. A coragem não é a ausência de medo, é agir apesar do medo. É fazer o exame mesmo com medo do resultado. É ter a conversa difícil mesmo com medo da resposta. É escolher a verdade mesmo quando a ilusão parece mais confortável. Para as mulheres que estão me ouvindo e que convivem com homens que evitam cuidados médicos, sei que isso é frustrante e assustador. Você vê os sintomas, você sugere que procure um médico. E a resposta é sempre depois. Não é nada. Isso passa. Você sente que está falando com uma parede. Você oscila entre irritação e medo genuíno de perder alguém que ama por pura teimosia. Aqui está o que pode ajudar. Primeiro, uma conversa honesta e vulnerável, não um sermão ou uma bronca. Algo como: eu percebo que você está tendo esses sintomas e sei que pode ser assustador investigar, mas estou preocupada e preciso que você saiba disso. Eu te amo e quero você saudável ao meu lado por muitos anos. Você pode me dizer o que te impede de procurar um médico? Segundo, oferecer-se para acompanhá-lo à consulta, se isso ajudar, mas sem infantilizá-lo ou assumir o controle. Terceiro, compartilhar informações de fontes confiáveis sem bombardeá-lo. Quarto, e talvez mais importante, deixar claro que você vai cuidar de si mesma, independente das escolhas dele. Que você não vai se sacrificar ou adoecer de preocupação por decisões que estão fora do seu controle.
Essa última parte é crucial e muitas vezes negligenciada. Quantas mulheres já vi adoecerem de ansiedade, de insônia, de sintomas psicossomáticos, preocupadas com a saúde de homens que se recusam a se cuidar? Essa preocupação é compreensível, mas quando se torna crônica e incapacitante, quando consome sua energia e sua saúde, precisa ser abordada. Você não pode viver a vida de ninguém. Não pode tomar decisões por adultos capazes. Não pode querer mais a saúde de alguém do que a própria pessoa quer. Agora, quero falar sobre suplementos, porque sei que muitas pessoas me perguntam sobre isso. Existem literalmente centenas de suplementos no mercado que prometem melhorar a saúde prostática, desde só palmeto até betatestosterol, desde zinco até selênio, desde vitamina E até licopeno concentrado. A verdade é que a evidência científica para a maioria desses suplementos é fraca ou conflitante. O sal palmetto, extrato de uma palmeira, é provavelmente o suplemento mais estudado para a saúde prostática. Alguns estudos mostram benefício modesto em sintomas urinários relacionados à hiperplasia prostática, outros não mostram nenhum benefício comparado a placebo. Uma meta-análise recente concluiu que se há algum benefício, ele é pequeno e não superior às medicações convencionais. O beta-citosterol, um composto encontrado em plantas, tem evidência um pouco melhor, com alguns estudos mostrando melhora nos sintomas urinários. Mas, novamente, a qualidade da evidência não é robusta. Quanto a suplementos para a prevenção de câncer de próstata, a história é ainda mais complicada. Um grande estudo chamado Select Testo, selênio e selênio, poderiam prevenir câncer de próstata, e não apenas não encontrou benefício, mas descobriu um pequeno aumento no risco de câncer de próstata em homens que tomavam vitamina E. Isso foi surpreendente e preocupante, e serve como lembrete de que suplementos não são inócuos, apenas por serem naturais. Minha recomendação geral é focar em obter nutrientes através de alimentos integrais, não de pílulas. A complexidade de compostos presentes em alimentos reais, a forma como interagem entre si, a presença de fibras e outros componentes, tudo isso parece ser importante de maneiras que ainda não compreendemos completamente. Suplementos isolados raramente replicam os benefícios de alimentos integrais. Dito isso, se há deficiências nutricionais documentadas, se a dieta é inadequada por alguma razão, se há condições médicas específicas, suplementação pode ser apropriada, mas sempre sob orientação médica. Existe uma tendência perigosa de automedicação, com suplementos, de acreditar que porque algo é natural é seguro, de consumir múltiplos produtos sem conhecimento das interações ou dos riscos. Suplementos podem interagir com medicações, podem ter efeitos colaterais, podem conter contaminantes ou não conter o que dizem conter no rótulo. A indústria de suplementos é muito menos regulada do que a indústria farmacêutica, e isso deveria ser motivo de cautela, não de confiança cega. Se você ou alguém que você ama está considerando suplementos para a saúde prostática, tenha uma conversa honesta com um médico que conheça o histórico completo, as medicações em uso, as condições existentes. Não baseie decisões de saúde em promessas de marketing ou em testemunhos anedóticos na internet. Exija evidência, exija transparência, exija profissionalismo. Quero agora abordar algo que raramente se discute abertamente: o impacto emocional e psicológico de problemas prostáticos. Para muitos homens, especialmente da geração que está envelhecendo agora, a próstata está profundamente ligada à identidade masculina. Problemas de ereção, que podem resultar tanto da própria doença prostática quanto dos tratamentos, são vividos como ataques à masculinidade. Incontinência urinária, outro possível efeito colateral de tratamentos, é experimentada com profunda vergonha. A dependência de medicações ou procedimentos para algo tão básico quanto urinar é sentida como perda de autonomia e dignidade. Esse sofrimento emocional é real, é válido e precisa ser reconhecido,
e abordado. Não é fraqueza sentir-se abalado por mudanças no corpo. Não é exagero sentir tristeza ou raiva diante de perdas funcionais. Não é dramático precisar de suporte emocional durante tratamentos difíceis. A cultura da masculinidade tóxica, que ensinou homens a reprimir emoções, a sofrer em silêncio, a equiparar vulnerabilidade com fraqueza, causa danos imensuráveis não apenas em relacionamentos, mas também em saúde física e mental. Para as mulheres que convivem com homens passando por problemas prostáticos, seu papel pode ser incrivelmente importante, mas também emocionalmente exigente. Você pode estar lidando com suas próprias reações à doença dele, seus próprios medos de perda, suas próprias frustrações com mudanças na intimidade, suas próprias necessidades que podem estar sendo negligenciadas. Tudo isso enquanto tenta ser suportiva, compreensiva. Aqui está o que preciso que você entenda. Você não precisa ser perfeita nesse papel. Você pode estar assustada e ainda assim ser suportiva. Você pode sentir raiva da situação e ainda assim amar a pessoa. Você pode precisar de suporte para si mesma enquanto oferece suporte a ele. Você pode estabelecer limites sobre o quanto pode dar sem se esgotar. Cuidar de alguém doente não requer autoanulação, não requer martírio, não requer sacrifício da sua própria saúde e bem-estar. Se você está nessa situação, procure suporte. Converse com amigas que passaram por situações semelhantes. Considere terapia individual para processar suas próprias emoções. Mantenha atividades e relacionamentos que nutrem você. Não coloque sua vida em pausa enquanto espera que a vida dele volte ao normal. Cuide de si mesma com a mesma dedicação com que cuida dele. Porque você também importa, sua saúde também é importante, sua vida também tem valor. Tive uma paciente, vou chamá-la de Beatriz, cuja história me marcou profundamente. O marido dela havia sido diagnosticado com câncer de próstata e passou por cirurgia seguida de radioterapia. Ele ficou com incontinência urinária e disfunção erétil, ambas devastadoras para ele emocionalmente. Beatriz veio ao consultório não por ela mesma, mas porque estava preocupada com a depressão dele, com o isolamento social que ele estava se impondo, com a recusa dele em fazer fisioterapia pélvica que poderia ajudar com a incontinência. Durante nossa conversa, perguntei a Beatriz como ela estava. Ela começou a chorar e me disse que ninguém havia perguntado isso desde o diagnóstico dele. Todos perguntavam como ele estava, como estava o tratamento, como ela estava cuidando dele, mas ninguém perguntava como ela, Beatriz, estava se sentindo. Ela me contou que estava exausta, que sentia culpa por às vezes sentir raiva da situação, que sentia falta da intimidade que tinham, que se sentia sozinha mesmo estando num relacionamento. Validar esses sentimentos foi essencial. Explicar que era completamente normal e humano sentir tudo isso. Que ela podia amar o marido profundamente e ainda assim sentir frustração com as mudanças. Que ela podia ser suportiva e ainda assim ter necessidades próprias. Que ela podia estar presente para ele e ainda assim precisar de espaço para si mesma. Trabalhamos juntas para que ela estabelecesse limites saudáveis, para que retomasse atividades que havia abandonado, para que procurasse suporte emocional para si mesma. 6 meses depois, Beatriz estava visivelmente melhor. Ela havia voltado ao grupo de caminhada que adorava. Havia retomado encontros regulares com amigas. Havia começado terapia individual. Interessantemente, quando ela começou a cuidar melhor de si mesma, a dinâmica do relacionamento também melhorou. O marido, vendo-a mais feliz, sentiu-se menos culpado, menos como um fardo, e isso motivou a engajar mais ativamente no próprio tratamento e recuperação. Isso ilustra algo importante. Cuidar de si mesma não é egoísmo, é necessidade. Você não pode dar do que não tem. Se você está emocionalmente esgotada, fisicamente exausta, espiritualmente vazia, você não tem nada para oferecer a ninguém. Colocar sua própria máscara de oxigênio primeiro não é metáfora vazia, é sabedoria prática. Agora,
quero falar sobre algo que pode parecer tangencial, mas que é absolutamente central: a importância da comunidade do suporte social na saúde. Homens mais velhos, especialmente após a aposentadoria, frequentemente experimentam isolamento social significativo. O trabalho, que para muitos era a principal fonte de identidade e conexão social, não existe mais. Amizades que eram mantidas através do trabalho se dissipam. Hobbies foram negligenciados por décadas. Filhos têm suas próprias vidas. O resultado é solidão, que não é apenas desconfortável emocionalmente, mas literalmente prejudicial à saúde física. Estudos mostram que solidão crônica aumenta o risco de praticamente todas as doenças crônicas, incluindo câncer. Os mecanismos são múltiplos: aumento de inflamação sistêmica, desregulação do sistema imunológico, elevação do cortisol, aumento de comportamentos não saudáveis, como consumo excessivo de álcool ou alimentação inadequada. A solidão mata. Essa não é hipérbole, é ciência documentada. Para homens com problemas prostáticos, o isolamento pode ser ainda mais pronunciado devido à vergonha em torno dos sintomas. Eles evitam situações sociais por medo de precisar ir ao banheiro frequentemente, por medo de incontinência, por medo de serem vistos como menos capazes. Isso cria um ciclo vicioso, onde o isolamento piora a saúde mental, que piora a saúde física, que aumenta os sintomas, que aumenta a vergonha, que aumenta o isolamento. Quebrar esse ciclo requer intenção e coragem. Requer procurar ativamente conexões sociais, seja através de grupos de interesse, seja através de voluntariado, seja através de atividades comunitárias. Requer vulnerabilidade, admitir que se precisa de conexão, que se está solitário. Requer superar a vergonha e entender que praticamente todos os homens da mesma idade estão lidando com questões semelhantes. Para as mulheres, vocês podem facilitar isso, mas não podem fazer isso por eles. Você pode sugerir atividades, pode apresentá-lo a grupos, pode encorajá-lo a manter amizades, mas não pode forçar conexão social. O que você pode fazer é modelar conexão saudável em sua própria vida. É manter suas próprias amizades e comunidade. É demonstrar que relacionamentos nutrem e sustentam. Quero agora abordar o papel do álcool na saúde prostática, porque esse é um tema onde há muita confusão. Álcool em excesso é prejudicial para praticamente tudo, incluindo a próstata. O consumo excessivo aumenta a inflamação, compromete o sistema imunológico, interfere com o sono, contribui para a obesidade e está associado a maior risco de vários tipos de câncer. Além disso, o álcool é um irritante vesical, o que significa que piora sintomas urinários em homens com problemas prostáticos. Mas e quanto ao consumo moderado? A evidência aqui é menos clara. Alguns estudos sugerem que consumo leve a moderado não aumenta o risco de câncer de próstata. Outros sugerem um pequeno aumento. O que parece claro é que se há consumo de álcool, deve ser verdadeiramente moderado, o que significa não mais do que 1-2 doses por dia, e não todos os dias. E se há sintomas urinários, reduzir ou eliminar álcool frequentemente melhora esses sintomas. A questão do álcool também é interessante do ponto de vista psicológico e social. Para muitos homens, beber é parte da identidade social. É como se conectam com amigos, é como relaxam após o trabalho. Reduzir ou eliminar álcool pode ser vivido como perda social, como perda de prazer, como mais uma restrição numa vida que já parece cheia de restrições devido à idade e à saúde. Essa dimensão emocional precisa ser reconhecida e abordada, não minimizada. Similarmente, a cafeína merece menção. Café, chá preto, refrigerantes com cafeína, todos podem irritar a bexiga e piorar sintomas urinários. Isso não significa que precisam ser completamente eliminados, mas reduzir o consumo e evitar, especialmente nas horas próximas ao sono, pode fazer diferença significativa nos sintomas. Trocar café por chá verde, que tem menos cafeína e mais antioxidantes benéficos, pode ser uma estratégia útil.
Agora, algo que precisa ser dito claramente: nenhum hábito individual é mágico. Nenhuma mudança isolada vai transformar completamente a saúde prostática. O que funciona é a combinação, é a sinergia entre múltiplos hábitos saudáveis mantidos consistentemente ao longo do tempo. Movimento regular, mais alimentação anti-inflamatória, mais hidratação adequada, mais sono de qualidade, mais conexão social, mais manejo de estresse, mais evitar tabaco, mais moderar álcool. É o conjunto que faz a diferença. E aqui está algo que a medicina moderna frequentemente esquece. Saúde não é apenas números em exames, não é apenas ausência de doença diagnosticável, é bem-estar, é qualidade de vida, é capacidade de fazer o que se ama, é conexão com pessoas que importam, é sentido e propósito. Um homem pode ter todos os exames normais e ainda assim não ser saudável se está isolado, deprimido, sem propósito. Inversamente, um homem pode ter uma condição crônica e ainda assim viver bem se tem suporte, conexão, sentido de propósito e qualidade de vida. Isso me leva a algo fundamental que quero que você entenda. Se você está tentando ajudar alguém a ser mais saudável, não foque apenas nos comportamentos de saúde, foque também na qualidade de vida. Ajude a pessoa a encontrar coisas que ama fazer. Ajude a cultivar relacionamentos que nutrem. Ajude a descobrir ou redescobrir propósito e sentido, porque quando a vida é rica e significativa, cuidar da saúde se torna natural, não uma obrigação penosa. Tive um paciente, vou chamá-lo de Miguel, que aos 65 anos estava completamente perdido após a aposentadoria. Ele havia sido um executivo bem-sucedido, sua identidade estava completamente ligada ao trabalho, e quando isso acabou, ele não sabia quem era. Começou a beber mais, parou de se exercitar, ganhou peso, desenvolveu sintomas prostáticos que ignorava. A esposa estava desesperada vendo a deterioração dele. Quando conversamos, ficou claro que o problema não era apenas médico, era existencial. Miguel precisava de um novo propósito, de uma nova identidade além do trabalho. Exploramos seus interesses, suas paixões antigas que havia abandonado. Descobrimos que ele sempre amou marcenaria, mas nunca teve tempo para isso. Encorajei-o a investir nisso, a transformar um hobby em algo significativo. Miguel montou uma pequena oficina, começou a fazer móveis, começou a ensinar marcenaria para jovens em situação de vulnerabilidade numa ONG local. Sua vida se transformou. Ele tinha propósito novamente, tinha conexão social, tinha algo que amava fazer. E sabe o que aconteceu com sua saúde? Ele naturalmente começou a se cuidar melhor. Parou de beber em excesso porque queria estar alerta para o trabalho na oficina. Começou a se mover mais porque o trabalho era físico. Começou a comer melhor porque tinha energia e motivação. Os sintomas prostáticos melhoraram, não apenas porque ele finalmente procurou tratamento, mas porque sua saúde geral melhorou. Essa é a medicina que acredito, a medicina que vê pessoas inteiras, não apenas órgãos doentes. A medicina que entende que corpo, mente, emoções, relacionamentos, propósito, tudo está interconectado. A medicina que trata causas, não apenas sintomas. A medicina que empodera, não apenas prescreve. Agora, preciso falar sobre algo difícil mais importante. O que fazer quando o diagnóstico é câncer de próstata? Primeiro, respirar. Um diagnóstico de câncer de próstata não é uma sentença de morte. Muitos cânceres de próstata são de crescimento lento. Muitos são completamente curáveis. Muitos podem ser gerenciados eficazmente por anos ou décadas. Segundo, buscar informação de qualidade não do Dr. Google, mas de fontes médicas confiáveis e de profissionais qualificados. Terceiro, não tomar decisões apressadas baseadas em pânico. A maioria dos cânceres de próstata não requer tratamento emergencial. Há tempo para avaliar opções cuidadosamente. As opções de tratamento variam dependendo do estágio do câncer, da agressividade, da idade e saúde geral do paciente e das preferências pessoais.
Podem incluir vigilância ativa para tumores de baixo risco, cirurgia para remover a próstata, radioterapia, terapia hormonal ou combinações dessas abordagens. Cada opção tem benefícios potenciais e riscos potenciais, incluindo efeitos colaterais como incontinência urinária e disfunção erétil. A decisão sobre qual tratamento escolher deve ser tomada em conjunto com médicos especializados, considerando não apenas a medicina, mas também os valores e prioridades pessoais. Para alguns homens, evitar efeitos colaterais é prioritário mesmo que isso signifique aceitar algum risco. Para outros, eliminar completamente o câncer é prioritário independente dos efeitos colaterais. Não existe resposta certa universal. Existe a resposta certa para cada pessoa individual. Se você está acompanhando alguém através desse processo, seu papel é oferecer suporte sem assumir o controle. É estar presente nas consultas se ele quiser, é ajudar a fazer perguntas, é ajudar a processar informações, mas sempre lembrando que o corpo é dele, a decisão é dele. Você pode compartilhar suas preocupações e preferências, mas não pode impor suas escolhas. Tive uma paciente, vou chamá-la de Sofia, cujo marido foi diagnosticado com câncer de próstata de risco intermediário. Havia duas opções razoáveis: cirurgia ou radioterapia. Ambas com taxas de cura similares, mas perfis de efeitos colaterais ligeiramente diferentes. Sofia queria que ele fizesse cirurgia porque achava que remover completamente o tumor seria mais seguro. Ele preferia radioterapia porque tinha medo da cirurgia. Eles estavam num impasse, com tensão crescente entre eles. Quando conversamos, ajudei Sofia a entender que, embora suas preocupações fossem válidas, a decisão final precisava ser dele, porque ele viveria com as consequências. Trabalhamos para que ela expressasse suas preocupações de forma não coercitiva, para que eles conversassem abertamente sobre medos e preferências de ambos, para que buscassem mais informações juntos. Eventualmente, ele escolheu a radioterapia, e Sofia aprendeu a respeitar essa escolha mesmo, não sendo sua preferência. O tratamento foi bem sucedido, ele teve efeitos colaterais manejáveis, e o relacionamento deles saiu fortalecido, porque navegaram essa tempestade com respeito mútuo e comunicação honesta. Isso é o que relacionamentos saudáveis fazem. Suportam sem controlar, acompanham sem dominar, cuidam sem infantilizar. Estamos chegando ao final desse nosso longo encontro e quero resumir o que conversamos. A saúde prostática depois dos 60 anos pode ser significativamente protegida através de 3 hábitos diários. Simples: movimento regular, especialmente caminhada moderada de pelo menos 30 minutos, alimentação rica em antioxidantes e anti-inflamatórios, com ênfase em vegetais coloridos, tomate, peixes gordos e redução de alimentos ultraprocessados, e hidratação adequada com padrões saudáveis de micção. Mas além desses 3 pilares, falamos sobre a importância do sono de qualidade, do manejo do estresse, da conexão social, do propósito e significado, da comunicação honesta em relacionamentos, do enfrentamento de medos em vez da evitação. Falamos sobre como a saúde não é apenas física, é também emocional, mental, social e espiritual. Falamos sobre como você não pode salvar quem não quer ser salvo, mas pode criar ambientes que facilitam escolhas saudáveis. Falamos sobre como cuidar de outros não pode vir à custa de negligenciar a si mesma. Falamos sobre como a masculinidade tóxica prejudica não apenas relacionamentos, mas também saúde física. Falamos sobre como a maturidade emocional envolve saber onde termina sua responsabilidade e onde começa a do outro. Agora quero te dar um desafio prático para esta semana. Escolha um dos 3 hábitos principais que discutimos e implemente-o de forma tão pequena e simples que seja impossível falhar. Se escolher movimento, comece com uma caminhada de 10 minutos, apenas 10. Todos os dias. Se escolher alimentação, adicione uma porção de vegetais coloridos ou frutas vermelhas em uma refeição por dia. Se escolher hidratação, beba um copo extra de água de manhã e outro à tarde.
Não tente mudar tudo de uma vez, não estabeleça metas grandiosas e insustentáveis. Comece pequeno e consistente. E se você está tentando ajudar alguém que ama a adotar esses hábitos, convide sem pressionar. Vamos caminhar juntos hoje à tarde? Em vez de "você precisa se exercitar mais", preparei esse molho de tomate delicioso. Quer experimentar? Em vez de "você deveria comer mais antioxidantes". Notei que você está bebendo pouco líquido. Posso te trazer um copo de água? Em vez de "você vai ficar doente se não se hidratar". Convite, não coerção. Modelagem, não sermão. Acompanhamento, não controle. Antes de nos despedirmos, preciso que você faça algo por mim. Se este conteúdo foi útil, se você aprendeu algo, se você sentiu que foi compreendida e respeitada, inscreva-se no canal, deixe um comentário compartilhando o que mais ressoou com você e compartilhe este vídeo com outras mulheres que possam se beneficiar dessas informações. A saúde prostática pode parecer um tema masculino, mas afeta profundamente as mulheres que amam e convivem com esses homens. Você merece informação de qualidade, você merece ser parte da conversa, você merece ferramentas para cuidar de si mesma enquanto apoia outros. E lembre-se sempre, você não é responsável pela saúde de ninguém além de si mesma. Você pode oferecer informação, suporte, amor, mas não pode viver a vida de outro adulto. Você pode criar ambientes saudáveis, pode modelar comportamentos saudáveis, pode convidar para escolhas saudáveis, mas não pode controlar as decisões finais. E isso não é falha sua. É simplesmente a realidade de que cada pessoa é responsável por si mesma. Cuide de você com a mesma dedicação com que cuida de outros. Priorize sua saúde física, emocional, mental e espiritual. Mantenha suas conexões sociais, seus interesses, suas paixões. Não coloque sua vida em pausa esperando que outros façam escolhas que você gostaria que fizessem. Viva plenamente e ame profundamente, mas nunca se perca no processo. A maturidade que você conquistou ao longo desses 40, 50, 60 anos de vida é preciosa. A sabedoria que você acumulou, as batalhas que você venceu, as dores que você superou, tudo isso te preparou para viver esta fase da vida com dignidade, clareza e força. Não desperdice essa sabedoria tentando controlar o incontrolável. Usa para viver bem, para fazer escolhas conscientes, para criar relacionamentos saudáveis, para cuidar de si mesma e dos que ama de forma equilibrada e sustentável. Obrigada por ter ficado comigo durante todo esse tempo. Sei que foi longo, mas alguns temas merecem profundidade, não superficialidade. Espero que você termine esta conversa sentindo-se mais informada, mais capacitada, mais clara sobre o que está sob seu controle e o que não está. Espero que você se sinta validada em suas preocupações e também em suas necessidades. Espero que você entenda que cuidar de si mesma não é egoísmo, é sabedoria. Nos vemos no próximo vídeo, onde continuaremos essas conversas honestas sobre saúde, relacionamentos e a arte de viver bem em todas as fases da vida. Até lá, cuide-se bem, você merece.